Veja, eu acredito que ter o privilégio de ensinar e pregar a palavra de Deus é, sem dúvida alguma, a maior honra que eu poderia ter. Eu quero sempre me maravilhar por Deus ter me escolhido. Eu quero sempre me maravilhar por Ele me dar forças para fazer isso. Eu fiz um comentário durante o intervalo, eu disse, você sabe o que me maravilha? Quem acha que devemos nos maravilhar mais? Sabe o que me deixa maravilhada? É que depois de todos esses anos, e milhares, e milhares, e milhares de ensinamentos, e programas de TV, e programas de rádio, e entrevistas, e tudo mais, que a minha voz ainda permanece tão forte. Eu tive só 2 vezes problemas com a minha voz durante toda a minha carreira. E uma vez foi por causa da minha própria tolice. Eu preguei com laringite. E eu forcei a minha voz a trabalhar. E tive problemas com a voz por 4 meses. E nunca mais eu vou fazer isso. Eu não queria dizer, desculpe, eu não posso pregar hoje, estou sem voz. Minha voz foi embora. Ao invés disso, eu disse, eu vou fazer isso. É bom ser determinado, mas não estupidamente determinado. E da outra vez que eu tive problema, eu estava no Colorado e soava como sapo, mas eu preguei assim mesmo. E eu não tive nenhum tipo de sintomas por causa disso, mas, além dessas, não consigo me lembrar. Outra vez onde minha voz foi diferente do que ela é agora, e não acho que seja possível, exceto que todas as coisas são possíveis com Deus. Amém? Eu não sei se nós compreendemos o que significa dizer que Deus vive em nós. E nós nunca devemos ser o tipo de pessoa que desiste facilmente. Devíamos saber que com Deus nós podemos fazer tudo o que Ele nos pede para fazer. Agora, nós não podemos fazer aquilo que Ele pediu para outra pessoa. Então, temos que parar de nos comparar e competir com outras pessoas. Mas tudo aquilo que Deus te mandar fazer, você consegue. Deus sempre vai dar graça para você no lugar onde você está. Se você tem uma criança com necessidades especiais, Deus te dará graça para criar esta criança. Se você está passando por momentos difíceis no seu casamento agora, Deus vai te dar graça neste lugar. Veja, muitas pessoas desistem das coisas fácil demais. Eu ouvi sobre uma situação e, enquanto eu estive aqui hoje, um casal com problemas ambos no ministério me perguntaram, você acha que eles vão superar isso? Bem, eu não sei dizer, a escolha é de cada um deles. Só não sei se quando estamos representando a Deus, nós temos a opção de fazer nossas próprias escolhas. O que isso diria a todas as pessoas que Dave e eu discipulamos durante todos esses anos se nós tivéssemos um problema no casamento e simplesmente tivéssemos desistido e nos divorciado? Eu não estou tentando fazer ninguém se sentir mal por ter se divorciado. Deus odeia o divórcio, mas Ele ama os divorciados. E eu me divorciei aos 22 anos, casei com um homem errado, e ele ficava andando com outras mulheres por aí, e ele era um ladrão em todos os sentidos. Algumas vezes há motivos para você sair de uma situação de abuso. Deus não pede para você sofrer abusos, mas nós também não devemos desistir facilmente e dizer, bem, nós não nos damos muito certo. Bem, quem consegue sem tentar primeiro? Nós temos diferenças irreconciliáveis. Bom, as reconcilia a si mesmo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Veja, parte disso se tornou o problema de um cristão não ter uma boa reputação, ou a igreja não ter uma boa reputação, sabe? Porque
Tantas vezes não tem como nos diferenciar das outras pessoas do mundo. Tudo bem, não me apedrejem. Em Isaías 43, 18, 19, esta é para você. Esqueça as coisas antigas, não fique revirando o seu passado. Veja bem, eu estou fazendo uma coisa nova. Vamos, isto é para você. Eu estou fazendo uma coisa nova. Agora alguém diz sim, sim, eu já ouvi isso mais de 100 vezes. Bem, se você está ouvindo de novo, talvez Deus queira que você se agarre e acredite desta vez. E diga sim, Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Eu não vou somente sentar e esperar e ficar me lamentando e olhando para o passado, pensando sobre o que eu não tenho. Eu vou pegar as promessas de Deus e se qualquer um pode ser abençoado, eu também posso ser abençoado. Amém? Eu quero passar por 3 histórias da Bíblia. Essas não são parábolas, mas fatos que aconteceram. Lucas 5, 18 e 19. Alguns homens vieram carregando outro homem numa maca e tentou levá-lo para dentro da casa para se deitar diante de Jesus, porque eles queriam que Jesus o curasse. E eles não conseguiram entrar. E sabe, a história poderia ter acabado aqui. Eles poderiam não ter achado o caminho, apenas tê-lo levado de volta. E assim muitos fazem, eles começam a fazer alguma coisa e parece muito difícil ou parece que não existe um caminho. Veja bem, quando você não encontra o caminho, Jesus é o caminho. Digo isso com certeza, não estou tentando trazer uma frase de efeito, uma sessão de encorajamento. Eu digo que Deus pode fazer o que você nunca conseguiria fazer sozinho. Mas você tem uma tarefa e essa é a de nunca, nunca, nunca desistir. Quando eles não encontraram o caminho por causa da multidão, eles escalaram o telhado. Quem faz isso? Não temos escaladores de telhado hoje em dia? Eles pegaram aquele homem que estava numa maca, não se sabe quantos eram, e de um jeito ou de outro eles conseguiram escalar o telhado daquela casa e eles abaixaram aquele homem e o jogaram bem na frente de Jesus. Jesus, você tem que fazer alguma coisa sobre isso? Porque ele está na sua frente, ele não vai sair daí. Nós acreditamos que o Senhor pode curá-lo. Jesus lhe disse primeiramente: seus pecados estão perdoados. Mas para que as pessoas saibam que eu tenho o poder de perdoar os seus pecados, levante-se e seja curado. Amém? Bem, ele foi carregado e jogado de um telhado, mas saiu andando, gente. Vamos lá. Você pode ser carregado pelos seus amigos para um relacionamento com Jesus, mas, querido, você pode se levantar. E pode ser aquele que carrega outras pessoas. Da próxima vez. Lucas 19, de 1 a 5. Esta é uma das minhas histórias favoritas na Bíblia. Jesus entrou em Jericó, ele estava passando por lá. E um certo homem chamado Zaqueu, o qual era um coletor de impostos, e ele era muito rico. Os coletores de impostos eram odiados, eram desonestos, e eles eram todos muito ricos porque eles coletavam impostos para os romanos. E eles poderiam adicionar uma taxa extra que era para eles. Então as pessoas os desprezavam porque trapaceavam o tempo todo.
E ele queria ver quem era Jesus. Então, ele obviamente estava insatisfeito com a sua vida. Ele era um trapaceiro, tinha muito dinheiro. Mas não importa quanto dinheiro você tenha, se não tiver Jesus, você não será feliz com seu dinheiro. Seu dinheiro não pode te trazer paz quando se deita. Amém? E a fama também não pode. Ou a sua posição importante na sociedade. Ele queria ver quem era Jesus, mas porque ele era baixinho, ele tinha um problema também. Ele não conseguia ver além da multidão. O pobre, baixinho Zaqueu. Se tão somente eu fosse mais alto, eu não teria sido deixado de lado em tantas coisas na vida. Muitas pessoas olham para aquele seu defeito e se esquecem do quão fácil é para Deus considerá-las e ainda fazer delas pessoas grandes e poderosas se elas não desistirem. Qual é a sua desvantagem? Bem, eu fui abusada na infância. Eu não fiz faculdade. Eu não tive pais que me amaram. Eu não tive uma formação acadêmica. Eu fui abusada. Eu era órfã. Ei, todos nós temos alguma deficiência. Todos nós temos alguma coisa que nos falta, mas todos temos alguma coisa. Amém? Vocês poderiam ser bem mais animados do que isso, mas eu os perdoo. Sei que vocês estão me ouvindo há muito tempo. Mas ele não desistiu. Ele correu na frente da multidão. E então ele escalou uma figueira para ver Jesus, que vinha na sua direção. Ele foi inovador, foi criativo. Eu tenho um problema, eu sou baixo, mas estas pernas curtas vão correr até mais rápido que as pernas longas e eu não sei. Então ele foi e escalou a árvore e ele pensou, quando Jesus passar por aqui, eu o verei. Vocês estão comigo hoje? Mas esta é a parte que eu mais amo. Veja que Jesus gosta desse tipo de atitude. Isto o deixa empolgado. Então ele correu, escalou a árvore enquanto Jesus estava vindo, e quando Jesus chegou debaixo da árvore e olhou para cima, por que ele faria isso? Por que será que, de repente, andando pelo caminho, ele olha para o exato ponto onde Zaqueu se encontrava? Porque ele conseguia sentir a fé de Zaqueu. Vocês se lembram quando a mulher do fluxo de sangue tocou a bainha da roupa de Jesus? E ele diz, quem me tocou porque eu senti a virtude ou o poder saindo de mim? Bem, ela não o tocou fisicamente, tocou nas suas vestes, e ele não poderia ter sentido aquilo, mas ele sentiu a fé dela tocá-lo. E esta fé o moveu. Ele disse, desça desta árvore, Zaqueu, e vem imediatamente, porque eu vou hospedar na sua casa hoje. Eu nem te conto o quanto aqueles fariseus ficaram furiosos. Como assim? Eu sou religioso e faço tudo certo, eu sigo a lei que esse trapaceiro, coletor de impostos, não segue. E você vai para a casa dele, ao invés da minha? Ele não liga para a sua religião, ele quer saber da nossa fé. Ele está procurando por aqueles que realmente confiam nele.
Veja, Zaqueu não queria somente ver Jesus, mas ele queria se arrepender. Porque essa é a próxima ação dele. No verso 8, Lucas 19, verso 8. Mas Zaqueu se levantou. Todas as pessoas, no verso 7, as pessoas começaram a murmurar, porque ele seria convidado de um pecador. Você é pecador, Jesus pode ir à sua casa hoje. Amém? Ele não veio para os saudáveis, ele veio para os doentes. Mas então Zaqueu se levantou e ele disse: Senhor, olha, Senhor, aqui agora eu cedo metade das minhas posses para os pobres. E se eu trapacei alguém para conseguir algo, eu os pagarei 4 vezes mais do que eu devo. E Jesus disse: hoje a salvação chegou a esta casa. Olhem para toda esta vida de pecado, esta vida de traições e de trapaças e roubando dinheiro dos outros. Mas num piscar de olhos, ele se arrependeu. Eu não vou viver desse jeito mais. Zaqueu, hoje a salvação chegou à sua casa.